Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Victor Cruz, professor de Física aqui do projeto HH Insano, e hoje eu vou trazer aqui para vocês o princípio da equivalência de Einstein, uma ferramenta bastante útil que você pode utilizar em vestibulares militares e Olimpíadas, que basicamente te dá a oportunidade de analisar dinamicamente um sistema físico, mesmo em um referencial não inercial. Haja visto que o domínio de variedade das leis de Newton é no referencial inercial. Com esse princípio, você pode corrigir esse problema e analisar as leis de Newton no referencial não inercial. Bem, trouxe aqui para vocês um problema clássico, o problema da cunha e do bloco, com um pequeno fator de atrito para deixar o problema mais interessante. Bem, esse princípio da equivalência diz que ao trocar de referencial, ao ir de um referencial inercial para um referencial não inercial, você pode trocar a aceleração desse sistema não inercial por um campo gravitacional fictício, de mesma intensidade, ou seja, de mesmo módulo, de mesma direção, porém sentido oposto. De fato, o princípio da equivalência de Einstein diz que existe uma equivalência entre corpos acelerados e campos gravitacionais. Como a gente aplica isso? Bem, vamos imaginar a seguinte situação. Ao soltar esse sistema do repouso, essa cunha vai acelerar para a direita e esse bloquinho vai cair. Claro que há um movimento relativo devido ao movimento da cunha e do bloco de massa mzinho. Se a gente, por exemplo, analisar a situação aqui a partir de um referencial inercial, ou seja, de um referencial que está em repouso aqui no solo, a gente vê que a nossa cunha de massa mzão vai para a direita com uma aceleração azão. Ou seja, em relação a esse referencial inercial, a cunha de massa mzão é um referencial não inercial, porque possui aceleração em relação ao meu observador inercial. Utilizando então o princípio da equivalência, eu posso mudar esse meu referencial para o próprio referencial da cunha, que é um referencial acelerado, portanto não inercial, e a partir desse princípio eu posso utilizar as leis de Newton para analisar esse problema sem nenhum tipo de preocupação. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Vou passar o meu observador para aqui a minha querida cunha e para isso basta eu trocar essa minha aceleração, que é para a direita, por uma aceleração que agora é para a esquerda. Perceba que a gente vai manter o módulo, ou seja, vai continuar tendo um módulo A, vai manter a mesma direção ainda horizontal, porém agora vai ter sentido oposto. E agora, o meu observador, que ele era um referencial inercial, ele passa a ser um referencial não inercial. Tudo bem, pessoal? E agora que eu fiz isso, que eu utilizei esse princípio da equivalência, eu posso analisar nesse mesmo referencial um sistema muito mais simples. Haja visto que o meu observador inercial, que ficava aqui no solo, ele observava tanto a cunha se movimentar quanto o bloco. Agora que meu observador é não inercial e ele está no próprio referencial da cunha de massa mzão, a cunha em relação a si mesma está parada. Então é como se esse referencial estivesse parado e estivesse vendo apenas esse bloquinho se movimentando. Ou seja, a análise do problema fica muito mais simples do que eu analisar dois corpos se movimentando. Então, de uma análise inercial, onde eu via dois corpos se movimentando, eu passo para uma análise não inercial, onde apenas o bloquinho de massa mzinho se movimenta em relação à cunha de massa mzão. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? E agora a nossa análise dinâmica é aquela análise dinâmica clássica, decompondo forças, escolhendo eixos que são bacanas para cada situação e analisar a segunda lei de Newton para cada caso. Bem, passando aqui o próximo slide, adiantei aqui os dois sistemas, e vamos colocar as forças que existem. Bem, a gente sabe que para o nosso bloco, a gente vai ter a decomposição do peso, então o peso vai ficar mg cosseno θ, com certeza você já sabe decompor o nosso querido peso, norteado pela angulação θ que existe dessa cunha em relação ao solo, eu vou ter mg seno θ e mg cosseno θ. Além disso, haverá a nossa querida normal, n, além do meu fator de atrito, que eu vou colocar para cá, à medida que o bloquinho vai deslizar rampa abaixo. Então, vou colocar aqui a minha força de atrito, que é μ vezes a normal. Todavia, pessoal, uma coisa muito importante que eu fiz é, ao mudar de referencial,
eu troquei, né, essa aceleração por esse campo gravitacional fictício. Só que isso não acontece só para a minha cunha de massa mzão. Isso obrigatoriamente também tem que acontecer para o meu bloco de massa mzinho. E aí eu vou colocar aqui para vocês que essa aceleração também vai ter que ser computada do meu bloco de massa mzinho. E como eu tenho essa aceleração fictícia, esse campo gravitacional fictício, tanto a cunha de massa mzão, tanto o bloquinho de massa mzinho, vai sentir isso na forma de uma força inercial, de uma força fictícia. Bem, então, como vai ter essa aceleração fictícia, esse campo gravitacional fictício, eu vou ter que colocar aqui essa força horizontal, tá, para a esquerda, que é MA, a massa mzinho do bloco, vezes a aceleração fictícia. Tudo bem? A partir disso, o que eu posso fazer? Durante todo o movimento, a gente sabe que esse bloco de massa mzinho, ele está restrito a andar tangencialmente à minha cunha de massa mzão, ou seja, não há movimento relativo entre mzinho e mzão em movimento normal, tá? Então, a gente vai escrever aqui que, dado esse sistema de eixos que acompanha o movimento aqui do meu bloco, né, devido à angulação θ com a cunha, a gente vai falar que o somatório de forças na direção y' tem que ser zero, porque ele não se desprende durante o movimento, né, tangencial em relação à cunha de massa mzão. Dessa forma, a gente vai dizer, então, que a normal n mais a componente que a gente tem de MA, né, dessa força fictícia, decomposta segundo os meus eixos, né, que vai ser justamente, deixa eu colocar aqui, a gente sabe que a gente tem um ângulo θ aqui, aqui não vai ter, aqui tem, aqui não vai ter, então aqui vai ter. Então a gente sabe que a gente vai ter aqui um ângulo θ, isso aqui, geometria básica, né, pessoal? Então, dado que a gente tem aquele ângulo θ ali, a gente vai poder dizer que a gente vai ter uma componente de MA seno de θ, sendo igual à componente que a gente tem aqui para baixo do meu eixo y', que é mg cosseno de θ. Vamos isolar a minha normal, que eu vou utilizar na dinâmica da análise da cunha, vai ficar mg cosseno θ menos MA seno θ. E vamos guardar esse dado, haja visto que a gente vai utilizá-lo na nossa análise da cunha. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então fizemos aqui uma análise dinâmica simples. Lembrando que eu só posso fazer essa análise dinâmica, tá? Utilizando as leis de Newton, no referencial, no inercial. Depois eu vou fazer essa correção com o princípio da equivalência de Einstein, fazendo com que uma aceleração vire um campo gravitacional fictício de mesmo módulo, mesma direção, porém em sentido oposto. Analisando agora a nossa cunha aqui, o que vai ter? Obviamente, vai ter o peso dela, né, mg. A gente vai ter a normal com o solo, que eu vou chamar de N'. A gente vai ter a reação, né, dessa normal N aqui, né, de contato, que eu vou colocar aqui, né? E é claro, né, que a gente vai utilizar aqui, né, a nossa geometria para colocar o nosso ângulo θ. A gente vai ter a reação também do nosso atrito, né, μn, aqui vai ficar μn aqui para baixo, né, então vamos colocar um fator μn aqui, e vai existir também a nossa força fictícia, que agora é mzão A. Beleza? E agora, óbvio, né, que a gente também vai fazer aquela análise. Como eu estou no referencial da própria cunha, a cunha está parada em relação a si mesma, então ela tem que estar em equilíbrio relativo, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, vou falar que a soma das forças em X, que é o sistema de análise que eu utilizo, porque o movimento da cunha é apenas na horizontal, tem que ser zero, não tem que ter força. Então, vamos ficar com... Eu vou decompor aqui em n seno θ e n cosseno θ. O n seno θ está na direção x. Então, vai ficar n seno θ, beleza, pessoal? Menos MA, que está para a esquerda, menos MN. E aí, a gente vai ter que acabar decompondo aqui também, né? Aqui é simples, aqui é θ, né? Por geometria plana simples. E aí, eu vou ter que acabar decompondo aqui em MN, né? Cosseno de θ igual
a zero, tudo bem? Então, forças para a direita menos forças para a esquerda, isso aí tem que acabar dando no total zero, beleza? Então, pessoal, a gente vai isolar aqui o MA ficando n vezes seno θ menos μ cosseno θ é igual a MA. E a gente vai fazer isso justamente porque eu quero encontrar, né, essa minha aceleração azão, que é a aceleração que minha cunha vai ter em relação à Terra depois que eu liberar meu sistema, que é uma pergunta bastante comum de se ter aí em materiais Itaim. Bem, eu vou utilizar essa mesma normal que eu já tenho aqui, substituir aqui e encontrar essa minha aceleração. Chamando aqui, né, de equação 1 e aqui de equação 2, a gente vai falar então que aqui a minha equação 1 em 2 vai ficar justamente substituindo a normal ali. mg cosseno θ menos ma seno θ vezes seno θ menos μ cosseno θ é igual a mzão A. Tudo bem, pessoal? Daqui, né, basta a gente fazer a nossa querida distributiva. Fazendo a distributiva, a gente vai obter, então, que a aceleração azão, que a aceleração que a cunha vai ter depois do sistema ser liberado, vai ser mg cosseno de θ vezes seno θ menos μ cosseno de θ, dividido por mzão mais mzinho vezes seno ao quadrado de θ menos μ seno θ cosseno θ. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então tá aqui uma questão bastante interessante para vocês, uma questão que é muito importante que vocês saibam desenvolver e com certeza vai aumentar bastante o nível de vocês de física. Vale lembrar, né, uma pequena observação, que o caso mais comum, né, que existe é quando não tem atrito. Para isso, né, basta colocar como sendo zero aqui e aqui, e vocês vão obter aquela expressão famosa, né, que tem na maioria dos livros, levando em conta a ausência desse atrito, ficando simplesmente mg seno θ cosseno θ, e aqui embaixo mzão mais mzinho seno ao quadrado de θ. Beleza, pessoal?